Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre as superfícies quádricas, mais especificamente a gente vai olhar para o hiperboloide de uma folha. Então como é que é a equação reduzida de um hiperboloide de uma folha? Ela consiste de algo assim, ó, envolve x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, z menos z0 ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, só que os sinais que ficam aqui vão ser 2 de mais e 1 de menos, tá? Então tem um sinal aqui que é de menos, tá bom? Então a figura que fica é essa, a gente vai ver por que ela se chama hiperboloide quando a gente olhar para as interseções dessa superfície com os planos x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. O ponto de coordenadas x0, y0 e z0 a gente chama de centro do hiperboloide. No caso aqui, o centro é a origem, tá? Então, a superfície que a gente está olhando, ela corresponde a uma equação da forma que está aqui na tela agora, certo? Já que o centro é a origem, beleza? Vamos olhar agora para as interseções. Então, vamos iniciar aqui olhando para a interseção com o plano x igual a 0. Então, o plano x igual a 0 é esse aqui, tá? Se eu faço x igual a 0 aqui nessa equação, eu vou ficar com y ao quadrado sobre b ao quadrado menos e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Essa equação é de um hipérbole. Um hipérbole que tem eixo real, que está com o eixo y, paralelo ao eixo y, e que tem eixo imaginário, que é paralelo ao eixo z, certo? Essa minha hipérbole que está aqui, ó, essa hipérbole azul. Repara que o eixo real dela é esse aqui, o imaginário é o eixo z, tá certo? Agora vamos ver como é que fica a interseção com o plano y igual a 0. Bem, o plano y igual a 0 é esse aqui. Se eu olhar para y igual a 0 nessa minha equação, eu vou zerar essa parte e vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado menos e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. De novo, é uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x e eixo imaginário, mais uma vez, paralelo ao eixo z, certo? Que hipérbole que é essa? É essa aqui, essa hipérbole verde que está aparecendo aí na tela agora. Então, o eixo real dela é o eixo x, o eixo imaginário dela é o eixo z. Isso mostra aí pra gente que o eixo que passa por dentro do hiperboloide, que é o eixo imaginário nos dois casos que a gente acabou de ver, é o eixo z. O eixo z é o eixo aqui, ó, que corresponde à variável que está com o sinal de menos, tá certo? Então, se o sinal de menos estivesse aqui com o termo que envolve o x, certo? Então, o eixo que iria passar aqui por dentro do hiperboloide ia ser o eixo x, ou seria um eixo paralelo ao eixo x, tá certo? Mesma coisa se o sinal de menos estivesse aqui, no y, tá bom? Então, o eixo que iria passar por dentro do hiperboloide seria um eixo que seria paralelo ao eixo y, beleza? Agora, finalmente, como é que fica a interseção com o plano z igual a 0? O plano z igual a 0 é esse plano horizontal aqui. Se eu zero o z aqui, ó, na equação, vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, a princípio, essa é a equação de uma elipse, certo? É uma elipse que é exatamente essa minha curva aqui, ó, de interseção, tá certo? No caso especial em que o a e o b forem iguais, ou seja, que esses dois termos aqui, ó, que envolvem as variáveis que estão com os sinais de mais, se esses dois termos forem iguais, se esses dois denominadores forem iguais, aí ao invés de eu ter uma elipse, eu vou ter uma circunferência. Assim como no caso do elipsoide, a gente vai dizer que isso aqui é um hiperboloide de uma folha de revolução, sempre que essa curva aqui for uma circunferência, ou seja, quando os dois denominadores dos termos que envolvem os sinais de mais forem iguais, tá bom? Então, por exemplo, se for x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 9 menos e ao quadrado sobre 16 igual a 1, então é um hiperboloide de uma folha de revolução. Por quê? Porque esses dois denominadores aqui, com os termos que têm os sinais de mais, são iguais, beleza? É de revolução por quê? Porque eu posso obter essa minha superfície aí pela rotação de uma hipérbole, que seria qualquer uma das duas hipérboles, por exemplo, que eu mostrei ainda agora, por exemplo, essa aqui, em torno desse eixo aqui, ó, o eixo Z, no caso. No caso,
geral, que eixo de simetria que iria ser esse? Ia ser um eixo que seria paralelo ao eixo que corresponde à variável que tem um sinal de menos e que passa pelo centro do hiperboloide, tá certo? Então, se eu girar essa hipérbole em torno desse eixo aqui, eu vou obter a mesma superfície que eu tenho aqui. Usando o GeoGebra, a gente pode ver isso muito facilmente usando a ferramenta superfície de revolução, certo? Ó, vê que ficou exatamente a mesma figura de antes. Aqui está a figura de antes. Aqui está a superfície de revolução, é exatamente a mesma. Eu obtive essa minha superfície aí girando essa hipérbole verde aqui em torno do eixo Z. Que eixo é esse? É o eixo que contém o sinal de menos, tá bom? Então, o que é que diz a gente que é um hiperboloide de uma folha? Quando a gente tiver um termo com x ao quadrado, um termo com y ao quadrado e um termo com z ao quadrado, e entre esses sinais forem dois sinais de mais e um sinal de menos, tá certo? Quando os denominadores dos dois termos com os sinais de mais forem iguais, aí a gente diz que é um hiperboloide de uma folha de revolução. O outro termo, o que tem o sinal de menos, vai me dizer qual que é o eixo que passa por dentro do hiperboloide. No caso de um hiperboloide de revolução, esse eixo é o eixo de simetria. Como é que vai ficar? Então, se o sinal de menos está com o z, então é porque o eixo de simetria, ou o eixo que passa por dentro do hiperboloide, é um eixo que é paralelo ao eixo z e que passa pelo centro dele, tá certo? Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.